Capítulo 45. A torre permanece. Egwene andou lentamente pelo acampamento rebelde, usando um vestido carmesim, com suas saias divididas para cavalgar. A cor levantou algumas sobrancelhas. Considerando o que a Aja Vermelha tinha feito, essas Aes Sedai provavelmente não usariam o tom. Até mesmo as criadas do acampamento tinham notado, vendendo seus vestidos vermelhos e marrons ou cortando-os para fazer trapos. Egwene havia pedido o carmesim especificamente. Na torre, as irmãs tinham formado o hábito de usar apenas a cor de sua própria Aja, e a prática ajudou a alimentar a divisão. Embora fosse bom ter orgulho de sua filiação Aja, era perigoso começar a presumir que você não podia confiar em ninguém usando outras cores. Egwene era toda Ajas. Hoje, o vermelho simbolizava muitas coisas para ela. A iminente reunificação com o Aja Vermelho. Um lembrete da divisão que precisava ser corrigida. Um sinal do sangue que seria derramado. O sangue de bons homens que lutaram para defender a Torre Branca. O sangue da Aes Sedai morta, decapitada menos de 1 hora por ordem de Egwene. Siuan havia encontrado seu anel da grande serpente, era muito bom tê-lo em seu dedo novamente. O céu estava cinza-ferro, e o cheiro de terra subia no ar, acompanhando o movimento agitado em torno do festival. Os novatos corriam, literalmente corriam, de aula em aula. As Aes Sedai ficavam de braços cruzados, olhos prontos para queimar qualquer um que não mantivesse o ritmo. Eles sentem a tensão do dia, pensou Egwene. E não conseguem deixar de ficar ansiosos com isso. A noite anterior, com seu ataque pelo Seanchan, seguido pelo retorno da Amirlin, que passou a manhã limpando as Aes Sedai. E agora à tarde, e os tambores de guerra batendo. Ela duvidava que o próprio acampamento de Bryne estivesse em tal estado. Ele teria seus homens prontos para o ataque. Ele provavelmente poderia ter atacado a Torre Branca a qualquer momento em qualquer dia do cerco. Seus soldados decidiriam esta guerra. Egwene não teria suas Aes Sedai cavalgando para a batalha, contorcendo-se em torno de seus juramentos de não usar o poder para matar. Eles esperariam aqui, para serem chamados apenas para a cura. Ou chamados se as irmãs da Torre Branca se juntassem à luta a sério. A luz enviou que Elaida viu sabedoria em proibir isso. Se as Aes Sedai voltassem o poder umas contra as outras, seria um dia realmente sombrio. Este dia pode ficar mais sombrio? Egwene se perguntou. Muitas das Aes Sedai que ela passou no acampamento lhe deram olhares de respeito, admiração e um pouco de horror. Depois de uma longa ausência, a Amirlin havia retornado. E ela havia trazido destruição e julgamento em seu rastro. Mais de 50 irmãs negras foram imobilizadas e depois executadas. Egwene sentiu-se mal, pensando em suas mortes. Sheriam pareceu quase aliviada quando chegou sua vez, embora logo tenha começado a lutar, soluçando e desesperada. Ela confessou vários crimes perturbadores, como se esperasse que sua disposição para falar lhe desse anistia. Eles colocaram a cabeça dela no bloco e atiraram, assim como as outras. Aquela cena sempre estaria vívida na mente de Egwene, sua antiga guardiã, deitada com a cabeça pressionada contra o toco, vestido azul e cabelo vermelho fogo de repente banhados em luz dourada quente enquanto uma seção mais fina de nuvem se movia na frente do sol. Então o machado prateado, caindo para reivindicar sua cabeça. Talvez o padrão fosse mais gentil com ela da próxima vez que lhe fosse permitido um fio em sua grande tapeçaria. Mas talvez não. A morte não era uma fuga do escuro. O horror de Sheriam no final indicou que ela poderia estar pensando exatamente isso quando o machado arrancou sua cabeça. Agora Egwene entende completamente como os Aiel podiam rir de uma simples surra. Quem dera ela pudesse passar alguns dias sob a vara em vez de ter que ordenar a execução de mulheres de quem ela gostava e com quem trabalhava. Alguns dos Cithers tinham argumentado por interrogatório em vez de execução, mas Egwene tinha sido insistente. 50 mulheres eram muitas para proteger e guardar, e agora que sabiam que imobilizar poderia ser curado, isso não era uma opção. Não, a história provou quão escorregadios e perigosos os membros do negro podiam ser, e Egwene estava cansada de se preocupar com o que poderia acontecer. Ela tinha aprendido com Moghedien que havia um preço a ser pago pela ganância, mesmo que fosse apenas ganância por informação. Ela e os outros estavam muito ansiosos, muito orgulhosos das descobertas que tinham feito, para ver o mundo se livrar de um dos renegados. Bem, ela não permitiria um erro semelhante aqui. A lei era conhecida, o Hall havia feito seu julgamento, e não havia sido feito em segredo. Verin havia morrido para impedir essas mulheres, e Egwene veria que seu sacrifício significava alguma coisa. Você fez bem, Verin. Muito bem. Todas as Aes Sedai no acampamento foram obrigadas a jurar os 3 juramentos novamente, e apenas 3 membros do Black foram descobertos além dos que Verin localizou.
Sua pesquisa foi completa. Os guardiões dos negros estavam sob guarda. Eles teriam que ser separados em uma data posterior, quando a atenção poderia ser dada para separar aqueles que eram realmente negros daqueles que estavam apenas enfurecidos pela perda de suas Aes Sedai. A maioria deles buscaria a morte, até mesmo os inocentes. Talvez os inocentes pudessem ser convencidos a permanecer vivos o suficiente para se lançarem na última batalha. Quase 20 das irmãs Black na lista de Verin ainda escaparam, apesar de todas as precauções de Egwene. Ela não tinha certeza de como elas sabiam. Os guardas de Brienne pegaram algumas mais fracas tentando fugir, e soldados caíram para atrasá-las. Mas muitas ainda escaparam. Não adianta chorar por isso. 50 negros estavam mortos. Isso foi uma vitória. Uma vitória assustadora. Mas uma vitória, no entanto. Então ela caminhou pelo acampamento, com botas de montaria e um vestido de cabelos castanhos e vermelhos soltos ao vento e amarrados com fitas carmesins para marcar os fluxos de sangue que ela havia derramado menos de uma hora antes. Ela não culpou as irmãs ao seu redor por seus olhares maliciosos, sua preocupação mascarada, seu medo. E seu respeito. Se houvesse alguma dúvida de que Egwene era Mirlin, ela havia sido dissipada. Elas a aceitavam, elas a temiam. E ela nunca mais se encaixaria com elas. Ela era separada, e sempre seria. Uma figura determinada em azul abriu caminho através das tendas e se aproximou de Egwene. A mulher digna fez uma reverência apropriada, embora, como estavam andando tão rápido, Egwene não parou para deixá-la beijar o anel da grande serpente. Mãe, disse Lelaine, Brienne manda avisar que tudo está pronto para o ataque. Ele diz que as pontes ocidentais seriam o ponto ideal de ataque, embora sugira que portões sejam empregados para enviar uma força de flanqueamento de seus homens para trás das linhas da Torre Branca. Ele pergunta se isso seria possível. Não era usar o poder como arma, mas era quase isso. Uma distinção sutil. Mas ser uma Aes Sedai era sobre distinções sutis. Diga a ele que eu mesma farei o portal, ela disse. Excelente, mãe, disse Lelaine, abaixando a cabeça, a perfeita e leal atendente. Era notável a rapidez com que a atitude da mulher em relação a Egwene havia mudado. Ela deve ter percebido que sua única escolha era se apegar a Egwene completamente e desistir de suas tentativas de garantir poder. Dessa forma, ela não pareceria uma hipócrita e talvez ganhasse posição por meio de Egwene. Supondo que Egwene fosse capaz de se estabilizar como uma poderosa Amirlin. Foi uma boa suposição. Lelaine deve ter ficado frustrada com a mudança de temperamento de Romanda. A amarela esperou ao lado da estrada à frente, como se estivesse no comando. Ela usava um vestido da cor de seu aja, cabelo preso em um coque imponente. Ela fez uma reverência quando Egwene a alcançou e mal olhou para Lelaine antes de se posicionar à direita de Egwene, longe de Lelaine. Mãe, disse Romanda, fiz as perguntas que você solicitou. Não houve contato com aqueles enviados para a Torre Negra. Nem um sussurro. Isso lhe parece estranho? Perguntou Egwene. Sim, mãe. Com a viagem, eles já deveriam ter ido e voltado. Eles deveriam ter pelo menos mandado uma mensagem. Esse silêncio é perturbador. Perturbador de fato. Pior ainda, aquela delegação continha Nizal, Mirelle, Faulain e Théoldrin. Cada uma das mulheres havia jurado fidelidade a Egwene. Uma coincidência perturbadora. A partida de Faulain e Théoldrin era particularmente suspeita. Supostamente, elas tinham ido porque não tinham guardiões, mas as irmãs no acampamento não consideravam aquelas duas Aes Sedai completas, embora ninguém ousasse dizer isso diretamente a Egwene. Porque aquelas 4, das centenas de Aes Sedai no acampamento, foram colocadas na delegação. Foi mera coincidência. Isso esticou a plausibilidade. Mas o que isso significava, então? Alguém havia mandado embora intencionalmente aqueles leais a Egwene? Se sim, por que não enviar Siuan? Talvez isso fosse obra de Sherion? A mulher havia confessado várias coisas antes de sua execução, mas essa não tinha sido uma delas. De qualquer forma, algo estava acontecendo com aqueles Ashamen. A Torre Negra precisaria ser tratada. Mãe, disse Lelaine, chamando sua atenção de volta. A Azul não olhou para sua rival. Tenho outras notícias. Romanda fungou baixinho. Fale, disse Egwene. Sherion não estava mentindo, disse Lelaine. Os terangreal usados para sonhos se foram. Todos eles. Como isso é possível? Egwene exigiu, deixando escapar um toque de sua raiva. Sherion era guardiã, mãe, Lelaine disse rapidamente. Nós mantivemos os terangreal juntos, como é costume na Torre Branca, sob guarda.
Mas, bem, que razão aqueles guardas teriam para mandar Xerion embora? E o que você acha que ela estava planejando nos contar? Egwene perguntou. Esse roubo não poderia ter sido mantido escondido por muito tempo. Não sei, mãe, disse Lelaine, balançando a cabeça. Os guardas disseram que Xerion parecia perturbada quando pegou o terangreal. Isso foi ontem à noite. Egwene cerrou os dentes, pensando nas últimas confissões derramadas por Xerion. O roubo do terangreal estava longe de ser o detalhe mais chocante que ela mencionou. Elaine ficaria lívida. O anel original estava entre os roubados, e Egwene duvidava que a cópia oculta de Siuan fosse útil como modelo. Ela já estava falha. Cópias dela provavelmente seriam mais imperfeitas. Mãe, Lelaine disse, mais suavemente. E quanto à outra reivindicação de Xerion? Que um dos renegados está na Torre Branca, personificando uma Aes Sedai. Egwene disse. Xerion alegou que havia dado o terangreal para essa pessoa. Lelaine e Romanda caminharam em silêncio, ambas olhando para frente, como se a especulação fosse muito assustadora. Sim, suspeito que ela esteja certa, disse Egwene. Eles se infiltraram não apenas em nosso acampamento, mas nas aristocracias de Andor, Ilian e Tyr. Por que não na Torre Branca também? Ela não acrescentou que o livro de Verin confirmava a presença de um dos renegados. Parecia melhor manter a extensão das anotações de Verin em segredo. Eu não me preocuparia muito com isso, disse Egwene. Com o ataque à torre e nosso retorno, parece provável que a Forsaken, quem quer que ela seja, achará prudente escapar e encontrar um alvo mais fácil para suas intrigas. Lelaine e Romanda não pareceram confortadas com esse comentário. As três chegaram à beira do acampamento das Aes Sedai, onde montarias as aguardavam, assim como um grande grupo de soldados e um citer de cada um dos Ajas, além dos azuis e vermelhos. Não havia um azul porque Lelaine era a única que permanecia no acampamento. A razão pela qual não havia um vermelho era óbvia. Isso era parte do motivo pelo qual Egwene havia escolhido usar vermelho, uma dica sutil de que todos os Ajas deveriam ser representados na ação que estavam prestes a tomar. Era para o bem de todos. Enquanto Egwene montava, ela notou que Gavin a seguia, novamente, a uma distância respeitosa. De onde ele tinha vindo? Eles não se falavam desde o início da manhã. Enquanto ela montava, ele também o fez, e quando ela se virou para sair do acampamento com Lelaine, Romanda, os citers e os soldados, Gavin a seguiu a uma distância segura. Egwene ainda não tinha certeza do que fazer com ele. O acampamento do exército estava quase deserto. As tendas estavam vazias, o chão pisoteado por pés e cascos, quase nenhum soldado restando para trás. Egwene abraçou a fonte logo após deixar o acampamento, e ela se agarrou a ela, pronta com tramas caso alguém a atacasse durante a cavalgada. Ela ainda não confiava que Elaida não usaria um portal para interferir no ataque. Verdade, a falsa Mirlin provavelmente estava ocupada com as consequências do ataque Seanchan. Mas expectativas como essa, supondo que ela estivesse segura, foram o que fizeram Egwene ser capturada em primeiro lugar. Ela era a Mirlin. Ela não podia se arriscar. Era frustrante, mas ela sabia que um fim havia chegado para seus dias de ação solitária, atacando como bem entendesse. Ela poderia ter sido morta, em vez de capturada, todas aquelas semanas atrás. A rebelião de Salidar teria fracassado, e Elaida teria continuado como a Mirlin. Foi assim que sua força avançou até as linhas de batalha do lado de fora da vila de Darém. A Torre Branca ainda ardia, um amplo campo de fumaça subindo em um anel do centro da ilha, envolvendo a Torre Branca. Mesmo à distância, as cicatrizes do ataque Seanchan eram evidentes no edifício. Buracos enegrecidos, como manchas de corrupção em uma maçã saudável. A torre quase pareceu gemer quando ela olhou para ela. Ela ficou de pé por tanto tempo, viu tanto. Agora ela foi ferida tão profundamente que ainda sangrava um dia depois. E ainda assim ele se levantou. Que a luz os abençoe, ele se levantou. Ele se ergueu alto, ferido, maçom, apontando para um sol escondido pelas nuvens acima. Ele se levantou desafiador daqueles que o quebrariam, por dentro e por fora. Bryne e Siuan esperavam por Egwene na retaguarda do exército. Eles eram um casal diferente. O general endurecido pela batalha, com têmporas grisalhas e um rosto como uma peça inflexível de armadura. Forte, feito de linhas. E ao lado dele Siuan, a mulher diminuta em azul claro, seu rosto adorável, parecendo jovem o suficiente para ser neta de Bryne, apesar de terem quase a mesma idade. Siuan fez uma reverência a cavalo quando Egwene se aproximou, e Bryne fez uma saudação. Seus olhos ainda estavam preocupados.
Ele parecia envergonhado de sua parte no resgate, embora Egwene não lhe guardasse nenhuma queixa. Ele era um homem de honra. Se ele havia sido intimidado a vir para proteger os temerários Siuan e Gavin, então Bryne deveria ser elogiado por mantê-los vivos. Quando Egwene se juntou a eles, ela notou que Siuan e Bryne estavam cavalgando bem próximos. Siuan finalmente admitiu sua atração pelo homem. E havia uma certa graça familiar em Bryne agora. Era leve o suficiente para que ela pudesse estar apenas vendo coisas, mas junto com o relacionamento entre os dois. Você pegou outro guardião, finalmente. Egwene perguntou a Siuan. A mulher estreitou os olhos. Sim, ela disse. Bryne pareceu surpresa e um pouco envergonhada. Faça o melhor que puder para mantê-la longe de problemas, general, disse Egwene, encarando Siuan nos olhos. Ela tem se metido em muitas confusões ultimamente. Estou quase pensando em dá-la a você para usar como soldado de infantaria. Acredito que a organização militar pode ser boa para ela, e a lembro de que, às vezes, a obediência anula a iniciativa. Siuan murchou e desviou o olhar. Ainda não decidi o que fazer com você, Siuan, disse Egwene em uma voz mais suave. Mas minha raiva foi acesa. E minha confiança foi perdida. Você precisará acalmar a primeira e atiçar a segunda se quiser entrar em minha confiança novamente. Ela se virou de Siuan para o general, que parecia doente. Provavelmente por ter sido forçado a sentir a vergonha de Siuan. Você deve ser elogiado por sua bravura, deixando-a vinculá-lo, general, disse Egwene, virando-se para Bryne. Eu percebo que mantê-la longe de problemas é uma tarefa quase impossível, mas tenho confiança em você. O general relaxou. Farei o meu melhor, mãe, ele disse. Então ele virou seu cavalo, olhando ao longo das fileiras de soldados. Há algo que você deveria ver, se você quiser. Ela sentiu, virando o cavalo e cavalgando ao lado dele pela estrada. A vila estava pavimentada aqui, a população evacuada, a via principal alinhada com milhares de soldados de Bryne. Siuan acompanhou Egwene, e Gavin a seguiu. Lelaine e Romanda ficaram com os outros citers a um aceno de mão de Egwene. Sua recém-descoberta obediência estava se mostrando útil, particularmente porque eles aparentemente decidiram que agora tentariam superar um ao outro pela aprovação de Egwene. Provavelmente, ambos estavam competindo para ser seu novo guardião, agora que xeriam-se fora. O general levou Egwene para as linhas de frente, e Egwene preparou uma trama de ar para o caso de uma flecha ser atirada em sua direção. Siuan olhou para ela, mas não disse nada sobre a precaução. Não deveria ter sido necessário. Guardas da torre nunca atirariam em uma Aes Sedai, nem mesmo em um conflito como esse. No entanto, o mesmo não poderia ser dito de guardiões, e acidentes aconteciam. Seria muito conveniente para Elaida se uma flecha perdida acertasse sua rival na garganta. Os paralelepípedos na estrada deram lugar a blocos de pavimentação quadrados conforme passavam por Darém, e estes deram lugar a quadrados de mármore que levavam à ponte Alindaer, uma majestosa construção branca que atravessava o rio até Tarvalon. Aqui estava a coisa que Bryne queria que ela visse. Reunida do outro lado da ponte, entrincheirada atrás de um bloqueio de pedras e grandes troncos, estava uma força da guarda da torre, a chama de Tarvalon em seus tabardos. E não poderia haver mais de 1000 deles. A força de ataque de Bryne aqui era de 10.000 homens. Agora, eu sei que nunca foram os números que nos impediram de atacar, disse Bryne. Mas a guarda da torre deve ser capaz de colocar mais homens do que isso, particularmente com recrutamentos fora da cidade propriamente dita. Duvido que eles tenham passado esses meses esculpindo estacas perto do fogo e relembrando os velhos tempos. Se Shubain tiver um pouco de cabeça, ele está treinando um novo grupo de recrutas. Então, onde estão todos? Perguntou Egwene. Só a luz sabe, mãe, Bryne disse, balançando a cabeça. Perderemos alguns homens passando por essa força, mas não muitos. Será uma derrota. Será que os Seanchan realmente os machucaram tanto? Não sei, mãe, disse Bryne. Foi ruim ontem à noite. Muito fogo, muitos homens mortos. Mas eu teria calculado o custo em centenas, não milhares. Talvez a guarda da torre esteja limpando os escombros e parando os incêndios, mas ainda acho que eles teriam reunido uma força maior quando me viram formando aqui em cima. Eu usei uma luneta para aqueles rapazes ali, e notei mais de um par de olhos vermelhos e turvos. Egwene sentou-se pensativamente, feliz pela brisa que soprava rio abaixo. Você não questionou a sabedoria deste ataque, general. Não é meu hábito questionar para onde estou indo, mãe. E o que você pensa sobre o assunto, se perguntado? Se perguntado. Barney disse. Bem,
atacar faz sentido tático. Perdemos a viajar como vantagem, e se nosso inimigo pode reabastecer à vontade e enviar emissários para dentro e para fora quando quiser, então qual é o propósito de um cerco? É hora de atacar ou fazer as malas e ir embora. Egwene assentiu. E ainda assim, ela se viu hesitando. Aquela fumaça sinistra no céu, a torre mutilada, os soldados assustados sem reforços. Tudo parecia sussurrar um aviso. Quanto tempo podemos esperar antes que você tenha que começar esse ataque, general? Ela perguntou. Ele franziu a testa, mas não a questionou. Ele olhou para o céu. Está ficando tarde. 1 hora, talvez? Depois disso, estará muito escuro. Com números tão favoráveis, prefiro não adicionar a aleatoriedade de uma batalha noturna à mistura. Esperamos, então, por 1 hora, disse Egwene, acomodando-se novamente em sua montaria. Os outros pareciam confusos, mas não disseram nada. O trono de Amirlin havia falado. O que ela estava esperando? O que seus instintos estavam lhe dizendo? Egwene pensou nisso enquanto os minutos se estendiam, eventualmente percebendo o que a fez parar. Uma vez que esse passo foi dado, não havia como voltar atrás. A Torre Branca havia sofrido na noite anterior. Foi a primeira vez que uma força inimiga usou o poder único contra ela. O ataque de Egwene seria outra estreia. A primeira vez que um grupo de Aes Sedai liderou tropas em batalha contra outro grupo. Houve lutas entre facções na torre antes, confrontos entre um Aja e outro, alguns se transformando em derramamento de sangue, como o que aconteceu após a expulsão de Siwan. As histórias secretas mencionaram tais eventos. Mas nunca a dissensão se estendeu além das portas da própria torre. Nunca Aes Sedai liderou tropas através daquelas pontes. Fazer isso agora ligaria o evento para sempre ao mandato de Egwene como Amirlin. O que quer que ela tenha alcançado, provavelmente seria ofuscado por este dia. Ela esperava libertar e unir. Em vez disso, ela se voltaria para a guerra e a subjugação. Se tivesse que ser assim, então ela daria o comando. Mas ela queria esperar até o último momento possível. Se isso significasse 1 hora sombria sob o céu nublado, cavalos bufando ao sentir a tensão de seus cavaleiros, então que assim fosse. A hora de Bryni chegou e passou. Egwene hesitou por mais alguns minutos, o máximo que ousou. Nenhum alívio veio para os pobres soldados do outro lado da ponte. Eles apenas olharam para trás de sua pequena barricada, resolutos. Relutantemente, Egwene se virou para dar o comando. Aqui agora. Bryni se inclinou para a frente em sua cela. O que é isso? Egwene se virou para a ponte. Distante, quase invisível, uma procissão vinha pela estrada. Ela esperou demais. A Torre Branca enviou reforços. Ela custou a vida de seus homens por sua relutância teimosa. Mas não. Aquele grupo não era de soldados, mas de mulheres de saias. Aes Sedai. Egwene levantou a mão, impedindo qualquer ataque de seus soldados. A procissão cavalgou diretamente até a fortificação da guarda da torre. Um momento depois, uma mulher de vestido cinza saiu na frente do bloqueio da estrada, acompanhada por um único guardião. Egwene apertou os olhos, tentando distinguir as feições da mulher, e Bryni rapidamente entregou a ela sua luneta. Egwene aceitou com gratidão, mas já havia reconhecido a mulher. Andaia Forai, uma das novas citers do hall escolhidas após a divisão. Grey Aja. Isso implicava uma disposição para negociar. O brilho do poder cercou a mulher, e Siwan sibilou, fazendo com que vários soldados próximos levantassem seus arcos. Novamente Egwene levantou a mão. Bryni, ela disse severamente, não vou disparar o primeiro tiro até dar permissão. Abaixem-se, homens! Bryni berrou. Eu vou arrancar suas peles se vocês ao menos prepararem uma flecha. Os homens baixaram seus arcos de volta do estado de prontidão. A mulher distante usou uma trama que Egwene não conseguiu entender, e então falou com uma voz que estava obviamente amplificada. Gostaríamos de falar com Egwene Alveri, disse Andaia. Ela está presente. Egwene fez sua própria trança para amplificar sua voz. Estou aqui, Andaia. Diga aos outros com você para saírem para que eu possa vê-los. Surpreendentemente, elas obedeceram ao comando. Mais 9 mulheres saíram, e Egwene estudou cada uma delas. 10 citers, ela disse, devolvendo a Bryni sua luneta e soltando sua trama para que ela pudesse falar sem que suas palavras fossem projetadas. 2 de cada Aja, exceto a azul e a vermelha. Isso é promissor. Bryni coçou o queixo. Bem, eles podem estar aqui para exigir minha rendição, Egwene observou. Tudo bem, ela disse,
amplificando sua voz com poder novamente. O que você deseja de mim? Nós viemos, disse Andaia. Ela hesitou. Viemos para informá-la que o Salão da Torre Branca escolheu elevá-la ao trono de Amirlin. Siuan engasgou em choque, e Bryne xingou baixinho para si mesmo. Vários soldados murmuraram sobre ser uma armadilha. Mas Egwene apenas fechou os olhos. Ela ousaria ter esperança? Ela presumiu que seu resgate indesejado tinha chegado cedo demais. Mas se ela tivesse estabelecido bases suficientes antes de ser levada por Siuan e Gavin. E Elaida? Egwene exigiu, abrindo os olhos, sua voz ecoando pela extensão. Você depôs mais uma Amirlin. O outro lado ficou em silêncio por um momento. Eles estão conferindo. Bryne levantou sua luneta. Andaia falou um momento depois. Elaida do Avrinia Royan, vigilante dos selos, a chama de Tarvalon, o assento de Amirlin, foi levada no ataque ontem à noite. Seu paradeiro é desconhecido. Ela é presumida morta ou incapaz de cumprir seus deveres. Pela luz. Bryne abaixou o copo. Não mais do que ela merecia, Siuan murmurou. Nenhuma mulher merece isso, disse Egwene a Siuan e Bryne. Distraidamente, ela levantou os dedos até o pescoço. Melhor ela ter morrido. Bryne disse, isso pode ser uma armadilha. Não vejo como, disse Siuan. Andaia está vinculada aos juramentos. Ela não estava na sua lista de Black, estava, Egwene. Egwene balançou a cabeça. Ainda estou hesitante, mãe, disse Bryne. Egwene restaurou sua trama. Você deixará meu exército entrar? Você aceitará as outras Aes Sedai de volta à Irmandade e restabelecerá a Aja Azul? Nós antecipamos essas demandas, disse Andaia. Elas serão atendidas. Houve silêncio. O único som era o das águas batendo contra suas margens abaixo. Então eu aceito, disse Egwene do outro lado da ponte. Mãe, Siuan disse cautelosamente. Isso pode ser precipitado. Talvez você devesse falar com... Não é precipitado. Egwene soltou sua trança e sentiu uma onda de esperança. É o que queríamos. Ela olhou para Siuan. Além disso, quem é você para me dar um sermão sobre ser imprudente? Siuan olhou para baixo. General, prepare seus homens para cruzar, e traga os citers na retaguarda para frente. Envie mensageiros de volta ao acampamento das Aes Sedai com as notícias, e certifique-se de que seus homens nas outras pontes saibam que devem recuar. Sim, mãe. Bryne girou seu cavalo e deu as ordens necessárias. Respirando fundo, Egwene instigou seu cavalo a se mover para a ponte. Siuan murmurou uma maldição de pescador e a seguiu. Egwene podia ouvir o cavalo de Gavin seguindo também, então um esquadrão de soldados obedecendo a um comando curto de Bryne. Egwene cavalgou sobre as águas, o cabelo voando atrás dela, enfeitado com fitas vermelhas. Ela sentiu uma estranha sensação de momento, um peso de realização, enquanto considerava o que todos eles tinham acabado de evitar. Logo foi substituído por crescente satisfação e alegria. Sua égua branca empinou a cabeça levemente, roçando uma crina sedosa nas mãos de Egwene. Do outro lado da ponte, os citers esperavam, solenes. A torre se erguia logo à frente. Ferida. Sangrando. Mas ainda estava de pé. Leve, estava de pé.